Com o escândalo da fraude do INSS, o governo Lula está sangrando devagar. O Ministério da Previdência suspendeu todas as mensalidades associativas concedidas pelo INSS. Os valores retidos no mês de maio serão devolvidos em junho aos aposentados e pensionistas, mas o governo ainda estuda como será o ressarcimento dos valores descontados anteriormente, desde 2019. São pelo menos 6 bilhões de reais. Após o desvio desse dinheiro, a conta ficará para os cofres públicos? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo vai devolver todos os recursos debitados de forma indevida das contas de aposentados e pensionistas no esquema envolvendo a fraude investigada pela Polícia Federal, mas não deu detalhes sobre como será feita essa devolução. A orientação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada, mas nós vamos... Já sabemos quando estaria formatada? Oi? Já sabemos quando estaria formatada? Até ontem não estava, né? Isso depende especialmente Primeiro da apuração do que de fato não foi autorizado, em termos de ter a certeza do que não foi autorizado, tem as reclamações que foram feitas ao longo desse período, foram formalizadas, mas há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa, mas que teriam direito se demonstrado que o débito foi feito indevidamente. Este foi então o ministro Fernando Haddad dizendo aí que não sabe como vai ainda ressarcir esse dinheiro. Letícia, nos impressiona toda essa situação. Edio Ferreira Júnior, a gente tem então essa fala do ministro e a gente deveria, na verdade, pensar como que o governo vai conseguir esse ressarcimento, né? Pessoas deveriam ser presas, claro, se forem realmente comprovadas todas as fraudes que são investigadas, mas quem deveria devolver o dinheiro era quem roubou, né? O governo não sabendo também como reagir a toda essa situação, né? Essa declaração do ministro Fernando Haddad dizendo que esse dinheiro vai ser devolvido, mas que ainda vai ser estudado, ainda que não tem um planejamento ainda para fazer essa devolução, é um pouco meio confusa e mostra o governo com uma má reação diante disso aí. Isso faz com que o presidente Lula perca mais um pouco de popularidade, provavelmente, diante desses eleitores do Norte e Nordeste que tiveram essas contas desviadas, esses recursos desviados por meio desses descontos, e uma falta de manejo ainda do governo para poder agir com mais assertividade, com um jeito mais direto e dando uma resposta mais clara, que é o que se pede agora, já que essas fraudes já vêm acontecendo já há um tempo. Isso começou isso, de acordo com o governo agora, isso já tinha começado em 2023 e isso foi crescendo, houve um salto durante os últimos meses desse dinheiro arrecadado, desse dinheiro descontado e arrecadado por esse grupo que cometeu essas fraudes, mas a gente ainda não tem uma resposta assim, do governo, de uma resposta efetiva de como isso vai ser feito, de como isso pode ser ressarcido, de onde vêm esses recursos, de como trazer de volta esse dinheiro que foi retirado, foi fraudado, foi roubado, né? Então a gente está aí numa situação em que o governo está patinando um pouco ainda diante disso tudo e não deu uma resposta clara ainda, mesmo o ministro Lupe dizendo que já sabia disso desde 2023. As denúncias foram recorrentes, né? Então houve um salto nesse desconto, as denúncias foram crescentes, ocorreram e mesmo assim o governo não respondeu ainda, Léo. Justamente, Edio. E aí você falou no ministro Carlos Lupe. Ontem, o ministro da Previdência participou de uma audiência na Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara e afirmou que haveria um ressarcimento, sem, no entanto, dizer como isso vai ser feito aí na mesma linha de Fernando Haddad. Vamos assistir. A partir dessa ação da Polícia Federal,
todas as instituições, todas, aquelas que estão comprovadamente já indiciadas e as que não estão inabilitadas, não pode haver mais desconto. E a partir do mês que vem, ou desse mês, vai ser estornado, devolvido no mês que vem. E a partir do mês que vem não pode haver desconto legítimo ou ilegítimo, até esse processo andar e a gente ver como vai ser feito para cada uma das instituições. Não há um planejamento ainda final, por quê? Porque não houve ainda a finalização dessa investigação. Olha só, então a gente tem a fala aí do ministro Carlos Lupe, aí aproveitando uma pausa para a gente poder comentar antes de ouvir as próximas falas com a Letícia e com o Edio aqui também. Uma das questões que me chamou muita atenção, Edio, foi quando o ministro Carlos Lupe ontem sugeriu até, inclusive, de acabar com qualquer vínculo que pudesse ser feito em desconto na folha, né, no contra-cheque do aposentado, como empréstimos bancários, essas mensalidades associativas. Ora, o governo não está tendo competência para conseguir corrigir um problema, fiscalizar essas instituições, aí resolve então, vamos penalizar o aposentado. Ele agora então não consegue nenhum tipo de desconto, nenhum tipo de benefício, porque a gente não consegue fiscalizar, então vamos suspender qualquer tipo aí de desconto em folha, qualquer tipo de consignado. Isso também eu achei um absurdo. Talvez assim, essa medida mais para frente até se torne necessária, desde que seja comprovada que ela é ineficaz, não está funcionando, né? Para poder evitar esse assédio aí de empresas que ficam ligando, pedindo para fazer empréstimos, ok. Mas também não é justo penalizar o aposentado da seguinte maneira: a gente para com o consignado, se você quiser o empréstimo, faz lá no seu banco, diretamente com o banco, sem descontar em folha, pague juros mais altos, mas se vire você com o seu banco. O Carlos Lupe meio que está dizendo isso. A gente não consegue resolver, então vamos penalizar os aposentados. O ministro se justificando na defensiva, mas, ao meu ver, ele só vem se enrolando cada vez mais com essas explicações que ele vem dando. Léo, eu queria até chamar a atenção antes do Edio falar. Você falou sobre essa questão do empréstimo consignado, mas sobre todas essas associações, me pareceu, realmente o INSS não deveria nem permitir, na verdade, que uma entidade privada descontasse dinheiro ali dos aposentados e pensionistas para poder ter algum desconto em academia, ou um seguro de vida, ou um seguro de saúde. Se o aposentado ele tem interesse nisso, ele que procure esse serviço, porque como o INSS tem se mostrado, ele não tem se mostrado capaz. A questão do empréstimo consignado, acho que é uma outra questão que sim, realmente pode se fazer, mas assim, o INSS não está tendo competência realmente de fazer. Então, não acho que o INSS deveria repassar esse dinheiro para entidade privada. Sobre essa questão do ressarcimento, a gente tem que chamar a atenção, o ideal realmente seria de quem lesou esses aposentados e pensionistas, eles repassassem esse dinheiro, mas tem todo um cálculo político também, né? O governo vai ressarcir, depois ele vai cobrar essas entidades, porque quer mostrar que o governo realmente está tomando uma providência, mas tem todas essas questões que nem o Haddad conseguiu ainda mostrar de como que vai fazer, porque tem uma questão fiscal nisso e realmente não tem outro caminho, tem que ressarcir, isso é indiscutível, tem que ressarcir todas essas pessoas que ficaram lesadas. Sobre essa questão do Lupe, realmente está se mostrando insustentável tudo isso, porque o presidente já nomeou uma pessoa para poder ficar no INSS, passando por cima ali do ministro da Previdência. Ele está quase interditando o Lupe. Na verdade, o que o governo está esperando, vou até perguntar isso para o Edio também, é que na verdade, o Lupe saia, só que a gente sabe que o Lupe tem uma posição de resistência, né? No governo Dilma, ele se envolveu ali, ele também era ministro ali da Previdência, se envolveu ali em alguns escândalos de corrupção, que depois foram até arquivados, mas na época ele falou, só saio aqui na bala. Fica uma sensação que, na verdade, o governo está querendo que o Lupe, na verdade, seja saído, mas o Lupe aí, na verdade, está resistindo? Ainda há, Letícia, tem esse ponto da resistência do ministro Lupe em sair do governo, em pedir para sair diante dessas denúncias todas, mas tem também uma sensação aqui em Brasília de uma blindagem do presidente Lula em relação à figura dele. Assim, hoje tem um pronunciamento do presidente em relação ao Dia do Trabalho, espera-se que ele toque nesse assunto, mas aí isso, de uma certa forma, fortalece a figura do ministro Lupe diante do presidente Lula. Então,
a sensação seria essa, não se demonstra da parte do ministro uma iniciativa ou uma sinalização para sair do governo, mas tem também quem acredite que é uma blindagem do presidente em mantê-lo ali, em tentar resolver essa crise com o ministro ainda na pasta. Léo, eu ia até chamar a atenção, Edio, também, sobre essa questão, porque realmente, olhando de fora, está realmente insustentável. A investigação da Polícia Federal mostrou isso. Eram 700 mil aposentados ligando para o INSS, falando que tinha ali um problema, descontos indevidos, e o INSS não fez nada, achando que era 700 mil aposentados que estavam agindo de má fé, 700 mil pessoas, e tem essa questão ali de manter ainda o loop, mas tem toda uma questão de governabilidade, né? Se fosse talvez em outros tempos de Congresso, talvez o ministro já realmente tinha saído, mas a gente vive um momento que o governo Lula não tem uma governabilidade, né? Então o loop também tem um outro peso que pesa toda nessa questão, porque não é só um ministro, ele é o presidente do PDT, de um partido, ele saindo, seria o desembarque do PDT, ali da base do governo Lula. O PDT é um partido ali de médio porte, tem 17 deputados, mas todas as votações o PDT entrega os votos, diferente ali de outros países, né, Léo? Justamente. Letícia, eu acho até que é coerente o Lula, por enquanto, manter o loop. Claro que as pessoas podem achar estranho eu estar falando isso aqui agora, mas eu defendo sim a saída do loop, mas eu acho coerente a atitude do presidente Lula, porque o loop é um aliado de Lula desde 2003. Assim, sempre esteve ao lado de Lula, inclusive ao lado também de Dilma Rousseff, quando ela foi eleita presidente, mesmo nas horas mais difíceis. Em poucos momentos o PDT abandonou essa aliança com o presidente Lula. Até mesmo quando teve Ciro como concorrente, né, o Carlos Lupe ficava muito ali dividido. Ele apoiava o Ciro, mas evitava criticar diretamente o presidente Lula e a então presidente Dilma. Enfim, então por isso que eu acho até coerente o Lula não demitir o Lupe. Imagino que ele esteja aguardando se há algum indício de corrupção no caso do Lupe. Mas uma questão ali de omissão, né, Léo? Antes a gente estava falando talvez de uma incompetência ali do ministro, mas quando a gente vê 700 mil aposentados ligaram, procuraram o INSS, será que é má fé? Aí a gente pode falar também de omissão. Ajudaria, a gente está falando aqui, a gente fala sempre aqui no Tempo News, o governo Lula está passando um período de queda de popularidade. Umas últimas pesquisas até mostraram ali talvez um crescimento, tentando reverter essa queda, mas tudo isso que está acontecendo, essa crise do INSS, não ajuda em nada. Ajudaria o próprio ministro pedir para poder sair. Não adianta o Lupe, como foi ontem, quando ele foi ali no Congresso, ele culpar a questão ali de burocracia, a máquina, porque isso estava acontecendo antes, mas realmente ali, vou até já chamar para o nosso próximo tema, porque tudo isso agora já está gerando uma repercussão ali no Congresso, porque deputados da oposição conseguiram protocolar um pedido de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de fraude no INSS. Ao todo, 185 parlamentares assinaram o requerimento, que agora depende do aval do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. Em entrevista, o deputado Aldinei Cortes, do PL, do Rio de Janeiro, afirmou que o governo deveria apoiar a CPI. É uma CPI extremamente importante e necessária. O que aconteceu foi gravíssimo. E se ontem, no plenário das comissões, quando tivemos a presença do ministro, o ministro, na sua palavra, disse que quem roubou tem que ser preso, o governo deveria apoiar esta CPI, porque estará apoiando a transparência das investigações. Quem não deve, não teme. A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados. Isso é uma coisa gravíssima. Já o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que o afastamento do ministro da Previdência, Carlos Lupe, já deveria ter acontecido. Eu não sei o que o presidente da República está esperando para afastar o ministro Lupe para que a investigação aconteça. Um governo sério é um governo que, quando há uma suspeita sobre um ministro, este ministro é afastado
se investiga, se ficar provado que o ministro tiver envolvimento, porque a gente não pode prejudicar ninguém, ele volta ao cargo. Agora, mantê-lo no cargo é querer manter alguém que, no mínimo, comunicado já há mais de 1 ano e meio, não fez nada. Isso é 2 anos. No mínimo há 2 anos, prevaricou no cargo, por não fazer nada. Quem fez foi a Polícia Federal. Então, olha só, esta é a diferença. E o que nós estamos aqui, só com o início dessa CPI, é esperando que o governo, se tiver algum juízo político e ainda pensamento em querer se manter candidaturas, querer governar, é o mínimo que deve fazer, é imediatamente afastar para que se investigue. É o mínimo que se acontece com um governo sério num caso tão sério como esse. A Letícia falava agora há pouco sobre omissão, né, Letícia? Mas eu vou até além, eu acho que é incompetência mesmo. Carlos Lupe mostrou ali total incompetência. Ele teve dificuldade e problemas com o primeiro ex-presidente do INSS, que ele indicou. Teve dificuldade agora com Alessandro Stefanuto, que já foi afastado por causa dessas mensalidades que são descontadas no contra-cheque. Muitos dos diretores também afastados e investigados foram indicados para o Carlos Lupe, então ele deveria ser demitido por incompetência, mas eu ainda acredito que o Lula vai esperar que algum indício ali de crime que o próprio Lupe tenha cometido para tomar uma decisão como essa. Agora, a gente ouvindo as falas aí dos deputados da oposição, especialmente do Sóstenes, Edio, mas claro que também aí a gente ouve essas falas, todo mundo muito indignado, mas também tem muito um palanque político, né? Porque o Brasil inteiro sabe que a base eleitoral de Lula é justamente essa: aposentados, pensionistas, pessoas mais pobres que dependem do governo para sobreviver, né? É cada um ali fazendo o seu papel, Léo, no Congresso. Assim, de um lado, a oposição querendo agilidade e aprovação dessa CPI, pressionando inclusive o presidente Hugo Mota, o presidente da Câmara, para que essa CPI seja colocada em andamento, e de outro lado, a base do governo defendendo o governo para que essa CPI não vá para frente, porque é um desgaste para o governo federal, uma CPI, e que se priorize as investigações da Polícia Federal. A gente tem esses dois lados. Assim, a oposição acha que ela pode colaborar com uma CPI, colaborar inclusive com as investigações da Polícia Federal, e o governo, a base, não acredita nisso. A gente entende que também o barulho que se faz em cima disso, a oposição se aproveita da oportunidade de bater no governo e de apresentar as mazelas ali que são escancaradas aí por uma crise, e de fazer com que esse sangramento, inclusive que você disse no começo, que ele seja ainda maior e que ele seja frequente, né? A CPI pode trazer isso. A CPI, por outro lado, também pode trazer colaborações se a gente tiver ali uma minoria do governo presente na CPI, uma minoria organizada é capaz de trazer à tona também elementos que ajudem a Polícia Federal nessas investigações. Mas a gente está vivendo hoje um período de redes sociais, esses espaços da Câmara dos Deputados, esses espaços de CPI, ou no Senado, mas espaços de CPI para se apurar, para ter essas investigações, eles trazem junto um momento de recortes para as redes sociais, um momento para essas pessoas falarem para os eleitores dela e firmarem esses posicionamentos desses opositores contrários ao governo. Então, é preciso ponderar esses dois lados e saber como que se a investigação se segue, como a base de governo pretende, com a Polícia Federal, que é especializada nesse tipo de trabalho, né, investigação, ou na CPI, que pode trazer elementos que ajudem a Polícia Federal nas investigações, mas a gente sabe também que o barulho é muito grande e que ele vai ser palco, de fato, de opositores que queiram ver o governo se enrolar ainda mais. Então, tem esses dois lados se defendendo cada um o seu posicionamento, para que a CPI não vingue por parte da base e por parte da oposição ela vá para frente, e que o presidente Hugo Mota coloque isso diante só que a gente tem ali um regimento na Câmara que permite 5 CPIs em vigor. Já há outros requerimentos na frente, há uma fila de requerimentos, se eu não me engano, mais de 10, com outros requerimentos de outras CPIs. Para que essa CPI entrasse como prioridade, a oposição teria que ou tirar esses requerimentos
de pauta, ou eles poderiam ser indeferidos pelo presidente Hugo Mota. Então tem esses dois pontos aí também que fazem com que esse processo ainda fique ali numa indeterminação sobre o segmento ou não dessa CPI, como a oposição quer, Léo. Eu concordo com o que o Edio falou, porque a gente sabe que CPI tem todos os contornos políticos, por isso uma resistência realmente ali do governo em falar que isso pode atrapalhar ali da base, pode atrapalhar a investigação, mas de fato, pessoalmente eu não acredito que vai atrapalhar uma CPI as investigações, né? Ela, na verdade, e todo mundo quer mais transparências. E eu vou trazer um outro elemento aqui para a nossa conversa, porque a Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, afirmou hoje que quem vai escolher o novo presidente do INSS será o próprio presidente Lula, em vez do ministro Carlos Lupe. De acordo com a ministra, a nomeação vai acontecer o mais rápido possível. E, Léo, nisso eu vou já chamar a atenção, se aqui é uma intervenção maior do presidente, mostrando que o Lupe não tem mais governabilidade, condição de estar no cargo quando ele não vai indicar, quando vai ser o presidente. Eu acho que é quase uma forma educada do governo mostrar peça para sair, ajuda a gente, do que a gente ter que te sair. E isso ficou bem claro, assim, foi até, de certa maneira, deselegante, né? Dizendo, olha, você não tem mais competência para indicar o próprio... Você indicou pessoas que não deram certo. Já criticou, já foram dois, já foi muito criticado, já indicou dois presidentes do Instituto que não funcionaram, que foram afastados por suposta corrupção. Então você não tem a chance de pedir música no Fantástico, de indicar o terceiro presidente do INSS. É uma situação complexa. E a gente não viu nada de Lula publicamente ainda falando de Carlos Lupe, nem acusando, nem defendendo. Quem está o criticando são aliados próximos, como a ministra Gleisi. O Lula já criticou ele publicamente? Ainda não, né, Ed? Eu ia até perguntar isso para o Ed. Tem alguma expectativa nesse discurso, né, nesse pronunciamento que o presidente vai fazer do primeiro, no Dia do Trabalhador, que cite algo do INSS? Há uma expectativa de que esse pronunciamento do Dia do Trabalho seja tocado, o presidente toque nesse assunto durante esse pronunciamento. Mas ainda não se sabe, pelo menos por enquanto, quanto isso, se ele cita nominalmente o ministro, e como ele vai ser tratado esse assunto pelo presidente. A expectativa de que isso ocorra aqui, dentro das nossas apurações, assim, da Ana Paula, que é a nossa repórter que acompanha o Palácio do Planalto, é de que há essa intenção do presidente em fazer uma citação sobre essa crise. Ainda não se sabe como ele vai citar isso. Eu estava conversando agora há pouco com alguns parlamentares da base, e aí eles me mandaram que aconteceu uma coisa um pouco diferente. Eles me mandaram encaminhar uma mensagem que a presidência estava convocando ali, convidando, na verdade, alguns parlamentares da base a interagirem com esse pronunciamento. E aí, nessa mensagem que o governo teria mandado para esses parlamentares da base, anuncia, né, que ele vai fazer esse pronunciamento às 8h30 da noite e convidando ali os parlamentares a gravar vídeo, convocando os seus seguidores a acompanhar esse pronunciamento, marcar o presidente Lula. E eles falam que um dos ganchos também que deve ser falado é sobre a questão da polêmica da escala 6x1, mas é interessante para a gente ver como que realmente está frágil esse governo, né? Mesmo com um escândalo desse, o ministro não sai, e aí o governo pedindo a base realmente para poder interagir, fazer toda essa questão ali das redes sociais. Esse parlamentar que me mandou isso até falou que nunca ninguém da presidência tinha o procurado, agora apareceu alguém pedindo para a base mobilizar. Então isso aí realmente chamou a atenção, Léo. Mas, Letícia, desculpa, Léo, só te interromper antes de você tentar falar. Essa mobilização da base do governo diante dos parlamentares é uma forma da comunicação tentar se introduzir ali, se colocar mais frequente, mais presente nas redes sociais, o que a oposição faz com muita maestria, assim. A oposição, quando quer se mobilizar e se mobiliza muito bem... Né, Ed, da esquerda, que ele não tem mesmo a comunicação que a direita tem na rede social, né? Parece que eles estão correndo realmente atrás disso, né?
Por isso que eu acho que é mais um pouco isso, assim, também você percebe nas redes sociais. Quando há alguma manifestação ou alguma pauta lançada pela direita ou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de algum tema, como foi a anistia, como agora vem sendo essa CPI, provavelmente você vai perceber nas redes, e para quem acompanha de uma certa forma, os parlamentares ou os aliados do ex-presidente, dentro dessas redes sociais, essa mobilização ela é orquestrada, assim, se percebe com uma sintonia muito grande nas postagens. Então, isso dá um fortalecimento para que o eleitor ou o apoiador de um dos dois lados entenda aquilo como uma coisa importante e necessária. A esquerda não faz isso muito bem, o governo não faz isso tão bem. Então, eu acho que essa mobilização, esse pedido de mobilização, que começou um pouco quando houve a troca do secretário de comunicação aqui do Palácio, é de que esses políticos eles comecem assim a também fazer essa orquestragem na mesma sintonia quando é um assunto. Vamos falar de INSS, vamos falar de alguma forma de um jeito para poder colocar um discurso na mesma sintonia e todo mundo fazendo a mesma coisa. Vamos falar do Dia do Trabalho, vamos chamar todo mundo, chamar para o presidente, marcar o presidente, falar sobre esse pronunciamento, é uma forma de também fazer essa mesma mobilização que a direita vem fazendo muito bem, né? Sempre fez. E a imprensa em geral está destacando um personagem, de Letícia, desse caso do INSS, né, chamado de careca do INSS. Antônio Carlos Camilo Antunes é acusado de ser o lobista facilitador da fraude. O relatório da Polícia Federal aponta que Antunes transferiu dinheiro a vários envolvidos. Vamos conferir alguns detalhes aqui numa arte que a gente preparou para os nossos espectadores, porque traz justamente essa dinâmica. Então esse daí é o Antônio Carlos, conhecido como careca do INSS. Como que ele agia? Ele transferiu, né, como que ele agiu especificamente? Transferiu mais de 9 milhões de reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS. E Antunes é o lobista apontado pela PF, então, como facilitador. Era ele quem pegava o dinheiro lá com as empresas, né, com essas associações, e passava para os servidores que autorizaram esse desconto no contra-cheque. Um Porsche 2022 de Antunes passou a ser utilizado pela esposa de Virgílio Filho, procurador-geral do INSS, afastado. Então é gente graúda, é diretoria lá da cabeça que trabalhava junto com o Stefanuto, que estavam recebendo milhões e milhões de reais por mês. E quando houve suspeitas aí de que a Polícia Federal já estava desconfiada de alguma irregularidade, né? As associações de aposentados começaram a se manifestar lá ainda no início de 2023. Aí o que essas associações, o que esses servidores fizeram? Aumentaram exponencialmente os descontos aí nesse último ano, né, que foram aumentos assim surpreendentes, aumentaram os valores para poder arrecadar cada vez mais e mais rapidamente, porque talvez já desconfiavam que teriam que interromper essa prática criminosa com a apuração da Polícia Federal. Talvez não desconfiavam que fosse tamanha operação, que seria um escândalo tão grande como esse. Léo, de indignar. Na verdade é de indignar mesmo, assim, eu fico até nervosa porque, assim, igual eu falei, 700 mil aposentados fizeram requerimento e reclamaram, falando de descontos indevidos, e o INSS estava fechando os olhos para isso, achando que era 700 mil aposentados que estavam ali fazendo de má fé. Realmente é um crime, assim, se a gente pudesse falar, podia ser crime hediondo, na verdade, o que aconteceu, porque a gente está falando de pessoas que estão roubando, assim, de aposentados e pensionistas, pessoas assim, que é uma população de pessoas mais velhas, idosos, que muitas vezes eles custavam a perceber. E um pior que aconteceu nessa tudo, porque assim, é requinte de crueldade realmente tudo isso que aconteceu no INSS, porque quando o aposentado entrava em contato com o INSS e falava, olha, estão descontando indevidamente aqui, o que o INSS falava? Então você tem que procurar a associação para poder ver, mesmo o aposentado falando, mas eu nunca autorizei isso daqui, é quase, eu já falei isso aqui uma vez, mas é quase o INSS falando, olha, você foi roubado, então você tem que procurar o ladrão que te roubou para ele poder te ressarcir. Assim, são muitas camadas assim de realmente absurdo de tudo isso que aconteceu no INSS.
E o Antônio Carlos, deixa eu só te interromper aí também de novo, para que ele tinha uma forma de operar esse repasse desses dinheiro desviado, que era tentar ter o mínimo na conta, segundo a Polícia Federal. Ele fazia repasses, inclusive, no mesmo dia em que esse dinheiro era recebido, para que na conta tentasse se identificar, tivesse menos rastreamento desse dinheiro circulando na conta dele. Então, é uma operação ali, ele tinha, segundo a Polícia Federal, uma série de empresas, assim, que chama de miríade, que são muitas empresas, ele tinha mais de 20 empresas, call center, de consultoria, em que fazia esse desconto desses repasses que eram depois desviados aí para esses funcionários do INSS. Então, quando foi apreendido com ele, você citou um Porsche aí, mas foram mais de 10 carros de luxo, entre BMWs, 5 Porsches, Audis. Então, ele tinha um esquema de operação que tentava também não ser identificada tentar deixar menos rastros dentro dessa conta em que se recebia e se desviava esse dinheiro e repassava a esses outros integrantes dessa quadrilha que faziam esse desvio. Édio, você pode me interromper a hora que precisar, Letícia também, porque a gente está nesse debate aqui e acho que é importante a gente sempre mostrar para o nosso espectador tudo o que está acontecendo. A gente também fica indignado, fica incomodado, porque, afinal de contas, além de jornalistas, somos brasileiros e é de se indignar mesmo e de se revoltar que as coisas se ajustem, né? A gente está cansado de ver corrupção para todo lado, em todos os órgãos, porque não é à toa, né, gente, que a gente vê tantos políticos disputando cargos públicos, né? Quase que sair no tapa para serem ministros, cuidarem de uma grande estatal. Né, Léo? Agora a gente tem um problema nesse governo Lula que as pessoas estão, inclusive, rejeitando o cargo de ministro. Mas são, assim, alucinadas, né? Por comandarem grandes órgãos, né? Sebrae, enfim. São várias instituições que as pessoas brigam, né? Querem ser presidente da Caixa Econômica Federal, querem atuar no Banco do Brasil, na Petrobras. Enfim, a gente fica muito desconfiado desse poder, dessa sede de poder que as pessoas têm pelas instituições públicas. E o PDT sempre reclamava, desculpa, Ed, o PDT sempre reclamava muito, quando a gente conversava com algumas pessoas daqui do PDT, reclamavam, porque o ministério que o governo Lula deu pra gente, é o da Previdência, é o ministério que só dá trabalho, não é o ministério que dá voto. Então, e aí agora a gente vê que fraude bilionária, né? Então eles reclamavam muito, agora realmente, assim, é de indignar. Porque eu ia dizer que você estava dizendo que tem até gente que desdenha do governo e recusa o convite para ser ministro, é que com um orçamento de emendas tão vultuoso, assim, tão grande, deixou de ser tão interessante para esses parlamentares estar dentro do governo como ministro. Então, com o orçamento, eles já conseguem mobilizar e movimentar muito dinheiro ali. Então, acho que às vezes passa também por essa questão de ter um orçamento tão bilionário para direcionamento de emendas que os deputados preferem estar na Câmara. Ali eles conseguem se posicionar e ter posicionamentos diante do governo e ainda assim não perde esse direito de fazer repasse de emendas, que antes era uma condição ali, né? O governo antes conseguia controlar essas emendas. Hoje não tem controle sobre isso tão grande assim. Então, o que vem agora do Supremo, que tem pressionado para ter essa rastreabilidade, para ter essa transparência que é exigida pela Constituição. Então, hoje os deputados conseguem ter, os senadores também conseguem ter mais tranquilidade, digamos assim, não sei se essa é a palavra certa, mas assim, mais um conforto de conseguir movimentar esses recursos para suas bases, estando fora de ministérios, o que era antes uma questão mais importante para eles, assim, para se movimentar esse dinheiro, estando em cabeças de ministérios, e o que hoje, diante dessa liberação de emendas tão recorrente, assim, tão bilionária, né, um orçamento de bilhões, faz com que esses deputados prefiram estar onde eles estão hoje e consigam movimentar esses recursos para suas bases.